Antes mesmo de começar a escrever essa análise aqui, eu já tinha o título na minha cabeça. Razer Fold, o melhor dobrável que ninguém vai comprar. Eu passei semanas com esse celular aqui tentando provar para mim mesmo que eu estava errado, mas eu não consegui. A verdade brutal é que o Fold da Motorola acerta em praticamente tudo, dobradiça, tela, bateria, performance, mas tem um detalhezinho final que derruba o celular inteiro. Bora ver por que o Razer Fold é um dos melhores aparelhos que eu já testei e ao mesmo tempo um celular que nasceu morto. Se você vive numa caverna e está conhecendo o celular dobrável estilo Fold pela primeira vez, é bem fácil de entender o conceito. A proposta desse tipo de aparelho aqui é ser um celular e um tablet ao mesmo tempo, mas só num dispositivo. O Razer fechado fica com as dimensões similares a um smartphone comum, um pouquinho mais grosso e pesado que o convencional, mas nada que entregue o que esconde aqui dentro. O truque de mágica é que esse celular aqui pode ser aberto como um livro, revelando uma tela inteira de tamanho considerável. Esse dispositivo aqui faz bastante sentido para quem precisa de um tablet diariamente, mas não quer ficar carregando um aparelho de um lado para o outro junto com o seu smartphone principal. O Fold simplifica esse processo. É uma coisa a menos para se preocupar no dia a dia carregando junto contigo. A moldura dele é feita em alumínio, como se espera de um celular desse calibre, né? O acabamento da tampa traseira é feito em couro sintético. Além de combinar muito bem com a estética do celular, a textura ficou perfeita. Inclusive eu prefiro essa textura aqui da versão branca do que o acabamento do Signature, o topo de linha não dobrável da Motorola. Ele pode ser comprado em apenas duas cores, preto, que é o estilo de fibra de carbono, ou branco, que é essa que a gente está testando aqui. Eu peguei muito no pé da Motorola pela cor do Signature, isso foi minha opinião, tá? Visual que pra mim prejudicou muito o celular. Eu sei que gosto vai de cada um, mas sério mesmo, o Razer Fold é a prova que a Motorola sabe fazer sim celulares muito bonitos. É muito comum nos dobráveis o desbloqueio biométrico ficar na lateral, e com o Razer Fold também não é diferente. E aqui onde encontramos o botão de volume e o botão IA da Motorola. Na parte de cima tem um microfone e uma saída de som. Juntando com o speaker de baixo ele forma um som estéreo. E aqui também tem microfones, a entrada USB-C e a gavetinha de chip. Essa gavetinha é bem simples, cabe apenas um chip e é isso. Mas você também pode optar por complementar com um eSIM. Sobre o mecanismo de dobragem em si, eu me surpreendi a forma como a Motorola acertou nessa dobradiça aqui de primeira. Claro que a Motorola já tinha feito alguns dobráveis antes, mas é sempre aquele estilo pequenininho chamado flip, né? Mas parece que a marca transferiu bem a experiência daqueles produtos para esse aqui. A dobradiça abre com suavidade, não tem folgas, não balança e para em qualquer ângulo intermediário. Inclusive, essa função aí libera o modo laptop, onde metade do celular é superfície de controle e o resto é tela. Quanto ao peso, o Razer tem 243 gramas, consideravelmente mais pesado que o Fold 8 Ultra da Samsung. Aquele pesa por volta de 215. Mas tem um motivo para o dobrável da Motorola ser mais pesado que o da Samsung. E se você acompanha as análises aqui do canal, provavelmente já sabe, e quando chegar no momento certo do vídeo que eu vou te explicar direitinho o porquê. Antes disso, a gente precisa falar sobre o ponto que mais afasta as pessoas dos dobráveis de hoje em dia, que é a durabilidade. A traseira do Fold é em vidro Gorilla Glass Ceramic 3, uma das melhores proteções já fabricadas pela Corning. Já a tela interna é feita em várias camadas diferentes, mas o que mais interessa pra gente é a última, uma camada de plástico que protege e acolchoa todas as outras. É como se fosse uma película de hidrogel, a diferença é que ela não pode ser trocada facilmente. Se você já teve uma película nesse estilo, sabe que ela arranha fácil, seja com moeda, chave e até mesmo com a unha se pressionar muito forte. Todo dobrável tem esse exato mesmo problema. Outro ponto da durabilidade é que a Motorola não conseguiu resolver foi o de poeira, né? O Razer Fold tem certificação IP48. Isso significa que ele aguenta um bom mergulho na piscina de 1,5 m por 30 minutos. E praticamente é a prova d'água, mas não vai aguentar nada contra poeira, areia ou sujeira sólida no geral. Esses são os maiores inimigos dos dobráveis desde sempre e continuam sendo mesmo nas novas gerações. Ninguém gostaria de ver aqui dentro, né, um grãozinho de areia fechando o celular e você colocando ele no bolso e ele ficar ali ralando areia no meio da tela. É por isso que esses celulares aqui têm o número 4 no índice de poeira e sujeira. O interessante é que o marketing da Motorola eles usaram a frase "a vida tem suas quedas, então não se preocupe". Eu confesso que eu discordo da segunda parte da frase. Com esse celular aqui tem que se preocupar em tudo. Todo celular dobrável é caro e frágil, então não se engane. Com esse tipo de dispositivo você precisa ter um cuidado extra. Se o celular normal já cai e quebra, imagina um celular desse aqui. A boa notícia e também algo que me surpreendeu ao tirar esse carinha da caixa aqui foi a inclusão de uma capinha protetora.
Ela tem duas partes e é instalada com adesivo, então pensa bem antes de instalar, já que não tem como ficar tirando e colocando. De qualquer forma, é raro a Motorola incluir uma capinha junto com o produto, então na minha opinião, fora o carregador, todo celular já deveria vir com película pré-instalada de fábrica e também uma capinha, algo que outras fabricantes como o Xiaomi e outras chinesas estão fazendo. Agora vamos falar de telas, e aqui é o ponto onde o celular mais acertou. E ele tem duas telas, né? Mas a Motorola não economizou nada em nenhuma delas. São displays do tipo OLED topo de linha com tecnologia LTPO que regula aquela taxa de atualização para economizar bateria. Tem muito brilho, cerca de 6.200 nits de pico e alta densidade de pixels. Na taxa de atualização é 165 Hz aqui na tela externa e 120 com ele aberto. Mais do que o suficiente para navegar e jogar com muita fluidez. Vale mencionar que o display interno tem suporte tanto a Dolby Vision quanto a HDR10+. Então não importa qual streaming você estiver assistindo aí, o celular cobre os principais formatos de alto alcance dinâmico. Sobre o vinco central aqui da dobradiça, ele é bem visível, mas só quando você está com a tela desligada ou ativamente procurando por isso, né? Se olhar de frente, dificilmente vai encontrar. Eu fiquei bem surpreso de ver o quão bom as telas são nesse Motorola aqui. A Samsung levou várias gerações até lançar um Fold com uma tela extremamente boa, né, sem pontos negativos. Eu vou pedir para o editor colocar aqui um trecho de 2021, quando a gente estava testando o Z Fold 3. A tela externa daquele celular era muito estreita, meio que te forçava a abrir o celular toda hora para ter uma experiência decente. Hoje em dia não é mais assim, tanto o display externo dos dobráveis da própria Samsung quanto o nosso da Motorola aqui, ele é mais utilizável. Então você só abre o celular quando realmente precisa, o que é bem legal, né? Agora eu tenho falado muito sobre a minha experiência pessoal com o celular, mas bora falar de números reais. Dentro do Razr Fold tem o mesmo processador que a gente testou anteriormente no Motorola Signature, é o Snapdragon 8 Gen 5. Não é o melhor processador da Qualcomm, aquele que seria o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Mas mesmo assim, esse chip aqui não deve ser subestimado. No teste do AnTuTu na versão 11 ele consegue alcançar 3 milhões de pontos. Como comparação, o S26 Ultra da Samsung faz 3,7 milhões. Na prática, utilizando o Fold em multitarefa, é uma experiência muito boa, qualquer topo de linha vai entregar a mesma performance que esse celular aqui. Todos os aplicativos abrem instantaneamente, o teclado não demora para subir em nenhum momento. Isso também já era de se esperar, né? Afinal, além do processador topo de linha, o Fold tem 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento no modelo que a gente está testando. Talvez esse conjunto de memórias faça levar o preço dos produtos, afinal a gente está no meio de uma crise de memória RAM, né? E é aqui onde entra o maior diferencial do dobrável, a possibilidade de multitarefa simultânea. Você divide a tela e consegue, por exemplo, escrever tanto um texto enquanto está lendo um material de referência ao mesmo tempo. Também consegue assistir a uma videoaula enquanto está fazendo anotações. São várias possibilidades diferentes, né? E o Fold tem performance para aguentar tudo sem problema algum. Depois do trabalho ou do estudo, a gente pode relaxar em vários jogos mobile. Os de tiro competitivo, como COD Mobile, Delta Force e Bloodstrike, rodam muito bem a 120 frames de média. O mesmo vale para Fortnite, que rodou competitivamente sem travamentos. Para te falar a verdade, o único jogo que ficou abaixo da performance do que a gente esperava foi o Asphalt Legends. Provavelmente por algum bug ou algo do tipo, mas foi uma exceção. E a temperatura? Pelo fato de ser um dobrável, significa que tem menos espaço para dissipar calor, certo? Para testar isso, eu joguei 1 hora de Minecraft com modos visuais ativos. Eu já vi topo de linha pegar 50 graus nesse mesmo teste, mas a boa notícia é que o Motorola estabilizou muito bem aqui e chegou apenas em 42 graus. O processador Snapdragon 8 Gen 5 me surpreendeu pela eficiência térmica quando a gente testou lá o Motorola Signature e continua impressionando e muito aqui no Fold. O Fold da Motorola não tem só o mesmo processador do Signature, mas também o conjunto triplo de câmeras traseiras. Tem uma câmera principal, uma telefoto com zoom ótico de 3 vezes e uma outra wide, todas elas com sensor de 50 megapixels. Já que usa as mesmas lentes do Signature, eu já esperava ter bons resultados de fotos nesse carinha aqui. De dia o desfoque é natural e as imagens saem muito agradáveis. E isso não me surpreende, já que vários celulares hoje em dia conseguem ótimos resultados na luz do dia, né? Qualquer celular baratinho até mesmo está conseguindo fazer boas fotos. Agora, à noite, é outra história. Eu tirei essa foto do deck, primeiro com a câmera ultra-wide. Nota o reflexo das luminárias aí na lente. Normalmente o celular remove esse efeito com IA, mas não ocorreu por aqui. Com a câmera principal, as cores continuam boas e o reflexo não apareceu. O mesmo vale para a câmera telefoto com zoom. Pegou bastante detalhe e as cores não ficam artificiais. Eu fiz esse mesmo esquema aí na rua. As 3 lentes têm uma boa consistência. Nenhum sensor aqui está só para marcar presença.
Não dependemos só da câmera principal para fazer tudo, igual a maioria dos celulares do mercado hoje em dia. A única foto que eu tirei e que não ficou boa foi essa do Bud da Telefoto. Ele se moveu bem na hora, mas esse tipo de coisa acontece, ainda mais com fotos de cachorro. Eu coloquei o Fold lado a lado do meu S26 Ultra, gravando em 4K 60 frames, para testar a gravação de vídeo com a câmera principal. Os dois seguem estilos bem diferentes de filmagem, o Razer mandando ver na exposição. Ambos estão bem bons, né? Principalmente no quesito de estabilização de vídeo. Acreditem ou não, esse celular aqui tem duas câmeras selfies. Essa externa de 20 megapixels que só faz vídeos em Full HD, estranhamente só faz vídeos em Full HD, mas a gente tem ainda aqui internamente outra câmera selfie e essa faz vídeos em 4K a 60 quadros. Essa aqui tem 32 megapixels de sensor. Acredito que essa câmera aqui seja mais utilizada como uma webcam para você utilizar em conferências, visto que essa tela aberta aqui faz total sentido. Na hora de tirar selfie com esse celular aqui, é melhor você utilizar as câmeras traseiras mesmo, que todas elas funcionam melhor. E essa externa aqui de 32 megapixels consegue capturar ótimos detalhes, tanto de dia quanto à noite. Não tem o que reclamar do recorte no modo retrato, deixou um blur onde deveria sem incluir cabelos e armação do óculos. Nas selfies com sol extremo, o HDR funciona muito bem, mantendo o céu azul, preservando os detalhes distantes e o que é mais importante, sem estourar as sombras no rosto. E o vídeo que vocês viram antes foi gravando com a câmera principal a 60 quadros em 4K na câmera principal. Agora com a câmera frontal, é incrível que o Razer Fold só consiga fazer Full HD 60 frames. É muito estranho aqui na câmera do celular aberta. Enfim, agora fazendo aqui um contra o sol, que é a parte mais difícil para o celular tratar, né? Tem que iluminar bem meu rosto, sem estourar o céu. E agora, mais uma caminhadinha aqui para vocês verem como que tá a estabilização com essa câmera frontal. É estranho, tá? A Motorola deveria fazer 4K 60 frames, pelo menos aqui com a câmera frontal. Concluindo as câmeras, o Razer Fold tem várias e todas elas tiram boas fotos e filmam muito bem, com exceção da lente interna de selfie de 20 megapixels. Esse sensor é redundante, na minha opinião. Fora isso, eu fiquei muito satisfeito com o resultado das câmeras desse smartphone. No começo do review, eu comentei que o Fold da Motorola era bem mais pesado que os dobráveis da Samsung. Bem, a gente chegou a esse motivo, e é bateria. Esse sempre foi o maior ponto negativo dos dobráveis de todas as marcas. Por questão de espaço físico, a bateria era reduzida consideravelmente. Os mais recentes lançamentos da Samsung deram uma corrigidinha nisso, né? O Fold Ultra vem com 5.000 mAh de capacidade, melhor que os 4.400 da geração passada. Mas acontece que o Fold da Motorola deixa até os topos de linha da Samsung no chinelo. Ele vem com 6.000 mAh com bateria de silício carbono. Para você ter uma ideia de autonomia desse celular aqui, ele foi o primeiro dobrável da história a terminar com sucesso o nosso teste de bateria da oficina da NET. Todos os outros que a gente testou esgotaram a carga e desligaram nas etapas finais. Mas o Razer Fold, além de terminar vivo, fez ainda com 19% de carga sobrando. Isso nunca aconteceu antes, então eu vou pedir inclusive para o editor colocar aí na tela um compilado de dobráveis morrendo no final do teste para provar para vocês que a gente realmente testa a bateria dos celulares há vários anos e que não é fácil sobreviver a esse teste. E vale mencionar também que a gente testou os dobráveis com a tela aberta, então é realmente um dos piores cenários possíveis. Tela aberta, brilho no médio, tocando conteúdos por 8 horas. Quanto ao carregamento, você tem duas opções aqui. Carregar ele usando o cabo com a fonte que vem no kit de 90 watts, leva um pouco mais de 1 hora para encher essa bateria de 0 a 100, ou carregamento sem fios. Nesse caso, o Fold suporta até 50 watts de carregamento máximo, e eu testei e funcionou muito bem em todos os carregadores sem fios que eu tenho aqui em casa. Já que a caneta da Motorola vem junto com o celular, eu achei legal a gente falar um pouco sobre ela nessa review aqui. É uma caneta que funciona não só no Razer Fold, mas também no Motorola Signature e no Edge 70 Pro. Quem já usou uma caneta Smart de boa qualidade vai estar muito bem servido com essa aqui. A ponta é sensível e consegue captar bem os movimentos sutis. E tem como usar descansando a palma da mão sem interferir o registro na tela. Quem gosta de trabalhar ou estudar num tablet vai curtir muito esse combo aqui do Fold aberto com a canetinha. Quanto ao armazenamento, ela não fica dentro do celular, mas sim dentro desse estojinho próprio aqui. O estojo carrega a caneta enquanto ela está guardada. E para você carregar o estojo, basta plugar o cabo USB-C do carregador aqui e pronto. Inclusive, pode carregar o estojo com o celular, que pode salvar aí numa emergência, né? Celular topo de linha, suporte topo de linha. O Fold vem rodando Android 16 e a Motorola promete 7 anos de atualização, tanto para sistema operacional quanto para os pacotes de segurança. Ou seja, ele vai receber novidades até 2033.
Quanto à interface, a gente está rodando a Hello UI de sempre. Eu sinto como se a Motorola tivesse chegado numa forma final do design, não tem muito o que adicionar ou mudanças óbvias que precisam ser feitas. É uma experiência similar ao Android mais limpo, né? Mas com extras adicionados pela Motorola para completar a experiência. Nem todo mundo sabe que o sistema da Motorola é um dos mais leves e minimalistas que a gente tem hoje em dia. É algo que precisa ser dito aí com mais frequência, e a gente sempre complementa isso por aqui. Eu fiquei boa parte dessa análise citando os pontos positivos e elogiando esse celular aqui, e não é à toa, tem muito do que gostar do primeiro Fold da Motorola. Eu testo dobráveis há anos, né, e esse aqui corrige principalmente os problemas que eu enfrentei em todos eles, que é a bateria. Ele até pode ser um pouco mais pesado que os Folds da Samsung, mas vale a pena pela bateria gigante. Mas se o celular é tão bom assim, por que eu falei que é o melhor dobrável que ninguém vai comprar? Simples, o que mata esse celular aqui, como já era esperado, é o preço. O Razr Fold varia entre 13 e 14 mil reais à vista. E esse é o preço da versão mais top, com 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento interno, a única que eu encontrei à venda aqui no Brasil. Bota do lado do Signature, que tem o mesmo processador, exatamente as mesmas 3 câmeras traseiras, por cerca de 7 mil, às vezes até 4.500 reais em promoções. É o mesmo celular por dentro, ou seja, você está pagando o dobro por 3 coisas. Uma dobradiça, a tela interna e um pouco mais de autonomia. E por mais que tudo isso seja bom, e eu curto muito testar dobrável, não vale a pena pagar um celular inteiro em cima. Então para quem esse celular aqui faz sentido? Para quem realmente quer usar um tablet todo santo dia. Se você trabalha ou estuda com o aparelho aberto e a caneta em mãos, se sua rotina é ler PDF de um lado e escrever do outro, aí sim o Fold resolve esse problema real da sua vida e você vai usar os 6.000 mAh de bateria todos os dias. Se você não é esse tipo de pessoa, vamos ser honestos, né? O Fold vai ficar 90% do tempo fechado, pagando o dobro por uma tela que fica praticamente guardada o tempo inteiro. Nesse caso, vai do topo de linha convencional que vale muito mais a pena. Me parece que é isso que ainda a indústria não entendeu, né? Um dobrável não é um upgrade ao topo de linha, mas sim uma alternativa. É um outro formato para um nicho muito específico de pessoas, e essa alternativa deveria custar um pouco mais, não o dobro. Por mais que eu sei que o custo de produção disso aqui é bem caro, mas não é para todo mundo. Muito obrigado por ter assistido a mais uma análise honesta aqui no canal. Me conta aí embaixo quanto um celular desse aqui deveria custar para considerar a compra para você. Eu quero muito saber, tá? Te inscreve aí no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.